uma praga de gafanhotos e, na realidade, eu não tenho uma nuvem, eu tenho 4 nuvens de gafanhotos da espécie Equistocera cancellata. Professor, é a 8ª praga do Egito? Lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento? Não, meu querido. Na realidade, essa praga de gafanhotos atual possui uma ligação maior com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Então, galera, eu trouxe uma definição que pode aparecer na prova do Enem. Irrupção multitudinária de insetos. Professor, o que é que significa a expressão irrupção? A chegada repentina, multitudinária, uma multidão de gafanhotos. São mais de 350, 400 milhões de gafanhotos. E, galera, esses gafanhotos já passaram pela Argentina e pelo Paraguai, destruindo tudo quanto é lavoura. Lembre-se, os gafanhotos são polífagos, ou seja, eles são herbívoros e se alimentam de várias espécies vegetais, tá bom? Aí você me pergunta, Gui, o que é uma praga? Eita! Praga, de acordo com a biologia, é tudo aquilo que é indesejado ao humano. Tudo aquilo que é indesejado ao humano, eu chamo de praga. Galera, os animais na natureza apresentam-se através do chamado equilíbrio de abundância, ou seja, os animais devem sempre se apresentar através de um equilíbrio de abundância. Mas existem fatores naturais e até fatores ligados à ação do homem, à ação antrópica, que pode provocar uma reprodução, uma multiplicação elevada da espécie. Foi o que ocorreu, tá? Esses gafanhotos apresentam polimorfismo. Na fase de ninfa e na fase jovem, eles são amarronzados, com manchas. Na fase adulta, amarelo com preto. São meio aí que torcedores do Criciúma. Bom, mas onde é que o senhor quer chegar? Meus queridos, imagine que uma nuvem de 1 quilômetro quadrado pode conter 40 milhões de gafanhotos. Galera, no único dia, olha a capacidade migratória. Eles podem percorrer 150 quilômetros num dia e no único dia eles podem se alimentar de uma quantidade de alimentos que represente o peso do seu próprio corpo. Ou seja, uma nuvem de 1 quilômetro quadrado com 40 milhões de gafanhotos pode consumir em alimentos o que seria suficiente para abastecer 35 mil pessoas ou 2.000 vacas. Nossa Senhora, Guilherme, um poder avassalador, um poder destrutivo. E aí você me pergunta, pode destruir as lavouras, pode destruir, inclusive, as safras que o Brasil esperava colher? Bom, galera, se serve de agrado uma boa notícia, essas nuvens de gafanhotos, lembre-se, já estamos na 4ª nuvem, ainda não chegou ao Brasil, tá? O Sul e Santa Catarina já decretaram estado de emergência fitossanitária. Ou seja, estão preparados e com recursos para combater essa praga de gafanhotos caso chegue ao Brasil. Lembre-se, praga, tudo aquilo que é indesejado ao humano e que atinge o nível de dano econômico. O que é isso? Sua multiplicação é tão acelerada que provoca prejuízos econômicos. E é aí que entra o agro, que não é tão pop assim, tá bom? O agronegócio, galera, é uma expressão que surgiu lá na década de 50,
na Universidade de Harvard. Dois professores, John Davis, tá, e Ray Goldberg, criaram o termo agronegócio. Agronegócio nada mais é do que a rede que envolve todos os segmentos ligados à agropecuária. É a agricultura empresarial, é o agrobusiness. E aí, turma, num período de pandemia como esta, um termo vem ganhando força: reprimarização da economia. O Brasil já é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. O agronegócio representa 27% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, soma da riqueza de um país durante um ano. Tudo aquilo que o país vendeu em bens e serviços nesse recorte temporal. Então, olha como o agronegócio é importante. Mas aí, professor, essa nuvem de gafanhotos chegando ao Brasil vai destruir boa parte das nossas lavouras. Outro ponto que é muito interessante, Guilherme, por que a gente está enfrentando essa nuvem de gafanhotos agora? Galera, não esqueçam vocês que esse é um fenômeno que já visitou o Brasil num passado não muito distante. Entretanto, a nuvem agora é maior por causa das mudanças climáticas. Lembre-se, esses gafanhotos, galera, eles são equitotérmicos, ou seja, a temperatura interna deles corresponde à temperatura do ambiente. Vocês sabem que a temperatura média do planeta Terra está aumentando. Eu chamo isso de aquecimento global. Professor, captei a vossa mensagem. Ora, se o ambiente está mais quente, esse gafanhoto, sua temperatura interna também se eleva, eles acabam depositando mais ovos em mais regiões, esses ovos vão eclodir e, óbvio, como eles são ectotérmicos, mais quentes, mais enérgicos, mais ativos e mais famintos, tá bom? Lembre-se que eles apresentam, inclusive, um comportamento gregário. O que é gregarismo? É uma relação ecológica na qual indivíduos de mesma espécie se unem e migram em busca de alimentos, tá bom? E aí nós temos a soja, nós temos o milho, tá bom? Como alimentos aí que esses gafanhotos buscam. Guilherme, me dá uma proposta de intervenção, me dá uma solução. Galera, não tem para onde correr. Fumigação aérea, tá? Lançar sobre essas nuvens de gafanhotos pesticidas, agrotóxicos para dizimar, para exterminar uma maior quantidade destes ou fragmentar essas nuvens, tá bom?